Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você que vai meditar comigo na palavra hoje. Nós vamos meditar no capítulo 3 de 2 Reis. Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, graças te damos por mais um dia que podemos ter o privilégio de abrir os olhos e meditar na Tua palavra. O privilégio, Senhor, de abrir os olhos e contemplar a Tua criação. Obrigada, Senhor, por seus ensinamentos. Obrigada porque a sua graça nos basta. Obrigada, Senhor, porque as suas misericórdias se renovam a cada dia em nossas vidas. Pai, abre os nossos olhos, prepara o nosso coração para receber a Tua santa palavra que é viva e eficaz. Fala conosco, querido Deus, através dessa meditação, desse capítulo. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 3 de 2 Reis narra a aliança entre Jorão, rei de Israel, Josafá, rei de Judá, e o rei de Edom, para lutar contra Moabe. Jorão, filho de Acabe, continua no caminho do pecado, mesmo tentando se afastar dos ídolos. Quando a água acaba no deserto, o desespero vem, e só então buscam o profeta Eliseu. Eliseu, por respeito a Josafá, consulta o Senhor. Deus, ele promete não apenas livramento, mas também abundância de água, mesmo sem chuva. No dia seguinte, os vales se enchem de água e os moabitas, vendo o reflexo avermelhado do sol, pensam que era sangue. Entram num acampamento israelita confiantes e são completamente derrotados. Aqui, meu irmão e minha irmã, vemos o contraste entre a religiosidade de aparência e a fé verdadeira. Deus age não por merecimento, mas por graça. Ele mostra que o Senhor é sobre a natureza, sobre os reis e sobre as batalhas. Quando as circunstâncias apertam, é aí que se revela quem confia em Deus de verdade. Os reis se lembraram do Senhor só no desespero, mas mesmo assim, ele respondeu com graça. A fidelidade de Deus não depende da perfeição do homem, da minha e da sua, mas do seu próprio caráter. Como Deus é tremendo, Deus é imutável. Quantas vezes só buscamos a Deus quando o deserto seca tudo ao redor? O texto, o capítulo, ele nos lembra que a presença de Deus é o que sustenta a vida, não a força, não os aliados, mas a água viva que Ele provê. Ele continua sendo Deus que transforma vales secos em fontes de refrigério. Que maravilha, né, irmãos? E podemos tirar lições práticas desse capítulo, como, por exemplo, não basta parecer melhor que os pais, é preciso romper com o pecado. Jorão foi menos pior que Acabe, mas ainda estava longe do coração de Deus. Buscar conselhos divinos só na crise é um erro comum, mas perigoso. Jorão só lembra de Deus quando a água acaba. Isso é religiosidade utilitária. Só buscamos a Deus quando precisamos de algo. A presença de um justo pode mudar a história. Eliseu só ajuda por causa de Josafá. Uma pessoa fiel a Deus pode atrair misericórdia para muitos. Como Deus é tremendo, né, irmãos? A obediência procede o milagre. Eles cavaram cisternas antes de ver água. Fé é agir antes de enxergar. Deus supre de forma silenciosa e surpreende. A água veio sem barulho, mas encheu tudo. Às vezes o milagre já chegou, só precisamos abrir os olhos.
O desespero espiritual leva a atos extremos. Messa sacrificou o filho. Quando ignoramos Deus, acabamos em loucura. A idolatria continua causando perdas hoje. Ela não é apenas religiosa, mas emocional, financeira, ideológica. Confiar no que não é de Deus sempre termina mal. Concluindo esse capítulo, meus irmãos, o capítulo 3 revela um Deus que age mesmo quando poucos o buscam de verdade. Jorão era superficial, Messa era idólatra, mas Eliseu representava a fidelidade do Senhor em meio ao caos. A pergunta que fica é: com quem me pareço mais? Com um rei que busca Deus só quando está sedento? Com um profeta que se mantém fiel mesmo diante de reis incrédulos? Ou com um homem desesperado que tenta resolver seus problemas, sacrificando o que tem de mais precioso? Eliseu aponta o caminho: ouvir a palavra, obedecer antes do milagre e confiar que Deus age mesmo no deserto. Que maravilha, né? Quanto aprendizado. Precisamos buscar a Deus constantemente. Não esperar que falte algo, não esperar que aconteça algo para buscar a Deus. A busca por Deus tem que ser intencional todo dia. Precisamos nos encher do Espírito de Deus, buscando Ele em espírito e em verdade. Vamos orar agradecendo esses ensinamentos, agradecendo essa meditação. Senhor, perdoa-nos por tantas vezes te buscarmos apenas quando o deserto chega. Ensina-nos a depender de Ti todos os dias, a confiar no Teu cuidado e a esperar pelo Teu agir, mesmo quando não há sinais de chuva. Tu és o Deus que provê, o Deus que vence e o Deus que permanece. Essa é a oração, Senhor, que fazemos em nome e por amor do Seu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe infinitamente a cada um de vocês.